Oi gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre conferências de saúde. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. E é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E também estamos recebendo a presença maravilhosa das nossas convidadas para falarmos sobre conferências de saúde, o Edneide e Ana Lúcia, que são assistentes sociais, especialistas em gestão de serviços de saúde e têm 39 anos de saúde pública, ou seja, eles estão conosco desde o período pré-SUS. E aí, gente, vou deixar o microfone aberto para vocês. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com a equipe do NEP e ver que vocês estão sempre ligados, né, na democracia e do que tem de melhor no SUS. A gente entende que tratar de conferência de saúde não é uma coisa muito simples, porque ela é um dos sustentáculos, né, da democracia. Então, a conferência e o Conselho de Saúde são os dois sustentáculos do SUS. E isso, no decorrer da história, a gente vivenciou um momento ímpar, que foi em 1986, com a 8ª Conferência de Saúde, que era uma conferência nacional que foi a primeira conferência pós a ditadura que teve a participação popular. Então esse momento marcou muito a nossa história e foi um momento assim determinante, onde não existiu direito à saúde e com essa conferência passou a ser um direito de todo brasileiro. Então ela marca a nossa vida, a nossa história. Bom, prazer estar aqui, né, mais uma vez. E principalmente para tratar de um assunto que eu acho que no SUS é a maior conquista, né? Que é a participação social nos processos de saúde. Quer dizer, na construção de políticas de saúde, onde as pessoas discutem, debatem e dizem das suas necessidades. Então, é um momento muito interessante porque, como a Ana falou dela, tem uma carreira, nós duas temos uma carreira muito longa no SUS, aliás, antes do SUS, e assim, já participamos como membro, como participante de várias conferências, em várias etapas, microconferências, conferências municipais, e a gente tem um prazer muito grande de ver como as pessoas se envolvem trazendo seus problemas, né, para discutir, com o sonho de vê-los serem realizados, né, fazendo propostas para que esses problemas sejam transformados em soluções. Então, é muito bom estar aqui para discutir um assunto tão importante dentro do SUS. Se a gente puxar na história da saúde pública, na saúde como um todo, né, no planeta, as importantes decisões a respeito do que significa ter saúde, as propostas de bem-estar, o que a gente compreende como atenção primária, tudo isso partiu desses espaços coletivos de discussão, né? Isso. E no SUS, né, no nosso Sistema Único de Saúde, ele sim também partiu de um espaço coletivo de discussão. Exato. É como se a conferência ela fosse um momento ampliado do Conselho. O Conselho ele funciona mensalmente, ele tem as suas reuniões ordinárias e extraordinárias, e é como se fosse um preparatório para que a conferência exista. Porque realmente a conferência, a deliberação de uma conferência, ela se torna lei. E aí é o grande momento, né, da gente estar lá discutindo as nossas necessidades, como bem falou o Edneide, e o gestor escutando o que é necessidade da sua comunidade, da sua população, e que se obrigue a tornar aquilo uma realidade, uma ação que realmente venha atender a esses interesses.
Eu acho que a questão da conferência, ela viabiliza, né, um espaço onde a gestão pode ouvir, de fato, as necessidades do ponto de vista de quem utiliza serviços e as ações de saúde. Eu acho que é o mais importante, porque do ponto de vista técnico e do ponto de vista de gestão, às vezes a gente imagina, estuda, né, aprofunda, mas quando você escuta a necessidade da população, ela nem sempre bate com o que os livros e os decretos e a coisa de literatura retrata, né? Então eu acho que ter garantido na Constituição um espaço para que a população seja ouvida, né, e que seja lei, eu acho que foi uma das grandes conquistas do SUS. Porque senão ficaria a burocracia e a parte mais política tradicional comandando os interesses da saúde sem, né, necessariamente ter que ouvir. Ouvir a população no SUS é obrigação do poder público. Eu acho que isso é um avanço enorme na Constituição. Que a gente sabe que na democracia a gente elege, né, as nossas representações do executivo, tem todo esse processo, né, que é quadrianual, né? Uhum. Bianualmente a gente toma essa decisão, né? Mas também existe esse processo que toda política pública, né, a educação tem isso, a assistência social também tem esse processo, e também nós temos esse processo, né? Como vocês bem falaram. A gente sabe que as reuniões ordinárias de todos os conselhos, elas são abertas para a população, né? Mas infelizmente as pessoas não têm, ou têm a disponibilidade, o compromisso, a possibilidade de estarem ocupando esse espaço. E a conferência, ela se torna esse grande evento de que as pessoas, elas podem ter seus anseios ouvidos e serem transformados em propostas. Isso e mesmo, políticas públicas, né? Depois as propostas. Muito bom. Isso mesmo, Léo. Uma coisa importante é como construir esse espaço para que, de fato, essa comunidade tenha um acesso à participação. Então, a experiência da gente organizando eventos dessa natureza, a gente observa o seguinte, que ela tem que ser um movimento ascendente. E aí, o SUS, pela capilaridade que tem, a gente tem várias unidades de saúde, então facilita muito para que a gente reúna a nossa comunidade num primeiro momento, que seria o momento preparatório, e que essa comunidade possa discutir na sua ambiência, né, na sua comunidade, quais são os problemas de saúde e possa também conferir junto à gestão onde é que a gestão está, o que é que a gestão tem como dificuldade, o que a gestão consegue transformar. E aí começam a ser geradas as propostas, né, que vão ser discutidas no momento maior, que seria a conferência final. Então é muito importante que, para a realização de uma conferência, se observe esse princípio da ascendência, que tem que vir de baixo essa discussão, proporcionando uma maior participação da nossa comunidade. A gente compreende que uma conferência de saúde é uma conferência bem grande, né? Sim. E ela vai exigir algumas etapas preparatórias. Sim. A gente vivenciou agora a Conferência de Saúde do Trabalhador, é uma conferência temática, mas a gente viu como a gente inserir o maior número possível de trabalhadores nessa discussão. E não foi fácil, porque de repente a gente tem uma facilidade muito grande com os trabalhadores de saúde, mas abranger essa cobertura, né? Abranger outros trabalhadores não foi uma coisa muito fácil. E a gente também foi a primeira conferência, foi um momento histórico e que apontou que a gente em outra a gente tem que fazer um trabalho maior
na questão da ascendência para poder o evento ter mais sucesso ainda. Mas eu acho que para ser a primeira foi realmente um grande avanço, né? E as propostas foram bem compatíveis e eu acho que vai ser luta para implantar, mas tornar, né, realidade com política, mas é um processo, né? O SUS nasceu assim. O SUS nasceu de mobilização lá do território, junto com trabalhadores, comunidade, e aí tá, depois desses anos, uma política pública que pode não estar funcionando maravilhosamente bem, mas a gente tem a previsão de tê-la registrado como direito e ter esse direito legalmente constituído e poder se brigar por ele dia a dia. As pré-conferências, as conferências municipais, elas seguem um formato muito parecido, né? Que não se modifica no decorrer dos anos. Que formato é esse? Esse formato que você questiona, Léo, é esse formato de você garantir a participação da nossa comunidade, que não é uma coisa fácil hoje. A gente já teve movimentos sociais muito mais fortes, muito menos fragilizados. Hoje a gente encontra um movimento social fragilizado. E isso é o grande desafio de você fazer uma conferência como ela deve ser, que é com o envolvimento da nossa população. Então, como a gente tem essa capilaridade do Sistema Único de Saúde, isso é um facilitador, porque a gente consegue estar lá na comunidade e a gente criar momentos específicos em cada comunidade que junta cada uma com a sua realidade e as suas necessidades. E aí a gente vai construindo propostas que seja a cara do nosso município. Então é aquela história. Na hora que você senta com a população de cada localidade, você vai construindo esse retrato. E a partir desse retrato é que você vai ter quais são as necessidades fundamentais e para onde é que a nossa política pública ela vai ter que se direcionar para atender essas necessidades. Eu costumo dizer que não é fácil porque a gente não tem ainda, apesar de todo o processo histórico, esse movimento social como a gente deveria ter. Então aí a gente cria momentos bem especiais, a gente estimula as pessoas, a gente traz as pessoas para que essa discussão ela seja forte. Mas ela não é mais como foi lá na reforma sanitária, onde existia um movimento muito organizado, um movimento forte que era contra a ditadura e que a gente viu transformar um país através de uma conferência. E depois da Constituinte que absorveu aquilo que foi discutido na Conferência de Saúde, que foi o principal, né, a questão do direito à saúde. Então, hoje, a gente consegue sim discutir com nossa comunidade e não existe conferência sem que tenha esse momento preparatório. Porque é justamente para que as pessoas entendam o que é que conferência é para conferir, que é a oportunidade de saber o que é que o poder público está fazendo, o que pode fazer e onde podemos avançar. Então isso aí é que é o difícil da gente fazer partindo de baixo. Como eu disse, né, vou repetir, que a ascendência da participação popular é quem faz uma conferência de sucesso. E aí a gente fica nesse aguardo, né, de estar tratando desse tema vindo desde lá de onde a gente tem a unidade básica de saúde, que fica mais fácil da gente estar reunindo com a nossa população. Tem uma coisa que é muito importante, é que há uma certa distância entre as necessidades que a população aponta, né, nessas conferências e as possibilidades de se realizar. Mas quando uma necessidade ela se repete em cada pré-conferência, já aponta para a gestão, né, que essa é uma coisa que está atingindo várias pessoas ao mesmo tempo.
E até para você definir o que é prioridade, né, no seu planejamento de gestão, essa repetição de problemas já aponta que você tem que uma parte dos recursos serem utilizados no planejamento, na realização de ações que resolvam esses problemas, né? Então, assim, é muito interessante e é muito bonito o processo de participação. Porque, como a Ana colocou, essa discussão ela acontece em cada território, né, para a conferência municipal. E em cada território se repetem vários problemas, mas alguns são específicos e faz você conhecer problemas que você simplesmente não sabia nem que existiam e que são de fácil solução e não precisa de recurso. Quer dizer, você tem a possibilidade de identificar problemas que afetam a saúde da população e que você já tem os meios de resolver. E você identifica, ouvindo a população, problemas que que vão ser colocados no planejamento, né? Com recurso a ser captado, a ser colocado à disposição. Então, assim, é um processo extremamente interessante. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas dentro do SUS, é que além de garantir que saúde é o direito de todos, é que esse direito tem que ser discutido com a população como é que vai ser executado, né? Tem que avaliar com a população como é que isso está funcionando. E esse momento da conferência é um momento de avaliar qual é o sistema que eu tenho no meu bairro, que assistência eu tenho e o que é que eu estou precisando para melhorar. Então, assim, é um processo muito bonito. Isso se transforma num documento depois, né, da conferência, que é o Plano Municipal de Saúde. No relatório final, né? No relatório final, a partir do relatório final. Então, você vai ter estratégias já para resolver os problemas citados. E a gente tem um prazer muito grande de ter participado já esses anos todos, né, desses processos do município. Tanto nos municípios que a gente trabalhou, quanto aqui em Caruaru. E assim, a gente já começa a estimular que todas as pessoas que saibam que vai ter conferência nos seus bairros, que elas participem para contribuir e se colocar, né? Uma coisa interessante é o seguinte, como é uma junção de olhares, a gente vai ter, durante o processo de construção de propostas, a gente vai ter gestor, usuário e trabalhador. E a gente vai ouvir os três lados, né? Que aí a gente vai chegar a uma proposta viável de ser executada. Que também é uma arte você conseguir gerir esse processo de que, após uma conferência, você saia com um relatório final com propostas que realmente elas tenham viabilidade técnica, política e econômica. Então, não adianta a gente querer numa conferência que saiba tudo o que as pessoas necessitam e que, do ponto de vista da gestão, você não vai ter como executar. Então, já que essa conferência vai dar o norte de elaboração do plano de saúde, que o plano de saúde ele é vigente durante 4, 5 anos, então você tem que se preparar para que aquilo que vem da conferência seja o norte de sua execução na política de saúde. Então, isso aí é o grande desafio, né, que a gente tenha propostas que sejam factíveis. E esse tem que ser sempre o norte de uma conferência. Porque ela vai apontar para a sociedade, bem, a gente tem que caminhar por aqui. A gente só tem esse dinheiro, a gente só tem esse povo que trabalha, a gente tem essas dificuldades, mas o que é que a gente vai fazer para avançar? E foi assim que o SUS conseguiu, no decorrer desses anos todos, estar sempre avançando. Porque é através das conferências que a gente identifica esse norte. O Ednei trouxe uma coisa muito importante. Tem coisa que você identifica numa conferência que não precisa de recurso para ser executado.
E aí é só uma simples organização do serviço, o acolhimento dessa demanda, a organização do serviço para atendimento da demanda. Então tem coisas que a gente vai ter dificuldade de dar conta, porque realmente é um desafio, mas tem outras que você chega e você facilmente você vai executar. Então isso aí é o planejamento, o chamado planejamento estratégico da saúde, e que ele só vinga mesmo se ele vier de uma conferência, porque a gente vai sentir realmente onde é que a gente pode crescer e quais são as dificuldades que a gente tem. É a hora do gestor dizer para o usuário, a gente sabe que tem essa dificuldade que vocês estão trazendo, mas a gente não tem esse recurso na totalidade de atender essa dificuldade. Então vamos daqui, da dificuldade que tem a gestão, da necessidade que tem o usuário, a gente tentar chegar num caminho que atenda aos interesses da nossa comunidade, considerando as questões políticas e econômicas. A pré-conferência, nessas etapas preparatórias, elas são apenas o momento de um processo maior, né? Após as pré-conferências, a gente vai para a conferência municipal. Isso. A gente começa a discussão de propostas desde as pré-conferências. Então, quando a gente está nesse momento de construção de proposta, é aquele momento mesmo de base, né? Como se fosse a construção da casa. E ali é onde você vai conhecer qual é a dificuldade da zona rural, qual é a dificuldade daquela comunidade que está numa área de violência. E você vai ver como tem coisas que se assemelham entre uma área e outra, e como tem coisas que são peculiares a cada lugar. E aí o bonito é que depois você vai ter toda essa realidade que vai se formar, transformar no retrato da realidade, e aí com base nessa realidade você começar a fazer o planejamento estratégico e construção de uma política de saúde que faça com que essas dificuldades e necessidades sejam superadas. É muito bonito, viu? A gente tem um amor muito grande por esse processo, porque além de ser da participação social, é o processo que fundamenta todo o planejamento. E o planejamento ele é a alma de uma gestão. Então, assim, a gente parece que a gente vai ficar bem velhinha e acreditando que a participação social ela é fundamental e que o planejamento é a alma da gestão e o planejamento ele tem que ser construído com base no olhar do nosso usuário. Difícil, né? É um desafio, né? É um desafio. Eu gosto muito de pensar que a democracia ela é linda, mas ela é muito trabalhosa. E talvez por isso alguns decidem pelo caminho mais fácil, né? Que é de decidir pelo disciplina de gabinete. Só que é o fácil que não resolve, que não atende às necessidades da população. Uhum. Então, por isso que esse desafio é difícil, é um grande desafio, mas é bom, porque geralmente traz resultados, né? E satisfação para as pessoas, melhoria da saúde da população, né? Porque você realmente consegue chegar pertinho, perto de cada área do município, para saber quais as necessidades. Vale a pena. E é uma delícia perceber que aquela proposta, aquele problema, aliás, que era sentido, se transformou em uma proposta e se tornou uma etapa do plano municipal. E perceber isso acontecendo é uma delícia. E aí, na hora você constrói a proposta, a quem compete monitorar se essa proposta ela está sendo executada ou porque ela não está sendo executada, que pode acontecer isso. É o Conselho Municipal de Saúde nos seus atos ordinários e extraordinários. Então, veja como é lindo, né? Essas duas coisas, Conselho de Saúde e Conferência, são dois marcos, né, que a gente tem na nossa história que realmente transformam a sociedade. E são esses dois marcos, né, políticos
que fazem com que o SUS ele exista. Porque cada dia mais o SUS vem sofrendo com, digamos, atitudes que são contrárias aos princípios e diretrizes. Então, tem que estar forte o Conselho de Saúde, tem que estar forte a conferência, porque a gente sabe que no meio disso tem uma falta de informação da nossa comunidade, que foi um pouco superado no momento de pandemia, porque aí todo mundo precisou de serviço de saúde e quem atendeu foi o SUS. E aí o SUS ficou em evidência. Mas assim, a nossa população tem um desconhecimento ainda incrível da importância do SUS. Porque se a nossa sociedade fosse mais forte nos movimentos pró-SUS, a gente teria outra realidade de saúde no nosso país. A Conferência Municipal é uma etapa de algo maior. Após a Conferência Municipal vem o quê? Bem, a gente gostaria muito que realmente as nossas conferências elas fossem o problema tratado de forma ascendente e que o planejamento do nosso país ele partisse da realidade de cada município. Infelizmente, apesar de alguns avanços dentro do contexto do planejamento em saúde, a gente sente que ainda o que o município planeja, ainda o que o município identifica como sua necessidade, os recursos e o planejamento maior, que seria o planejamento de cima para baixo do Ministério da Saúde do Estado de Pernambuco, eles não atendem àquilo que a gente planejou. Então tem um negócio ainda meio desequilibrado, embora toda a teoria mostre, né, que o Ministério da Saúde tem que construir sua política a partir dessa tendência identificada nas conferências de saúde. Já evoluiu muito, mas ainda não acontece como a gente gostaria. A gente viveu momentos interessantes no Ministério. Foi um período que você identificava a necessidade do seu município e você elaborava seus projetos com base nessa necessidade. Tinha uma abertura para você inserir, né? Se você precisar de uma área descoberta, você aqui quer implantar uma unidade de saúde, você iria implantar. E aí você colocava lá no programa do Ministério e aquilo era colocado como uma necessidade nacional. Isso mudou muito depois das emendas parlamentares, onde a gente considera que transformou totalmente a organização nossa na questão de captação de recursos para o desenvolvimento local. Então, hoje, o desenvolvimento local depende de recursos de emenda parlamentar, que muitas vezes a gente vê os municípios não têm esse planejamento, não tem esse pensamento estratégico, e termina que o dinheiro que é da nossa saúde sendo usado indevidamente. A questão dos recursos, a gente sabe que o recurso está onde tem um interesse, né? Onde nem sempre o recurso está onde a necessidade da população requer. Mas eu acho que na conferência a gente tem a possibilidade, né, já começando a conferência municipal, de realmente a população se mobilizar onde tem um poder maior, que é no município, no seu território, em colocar as suas necessidades do ponto de vista local, né? Essa questão que a Ana estava colocando, ela é fundamental para a gente também, além dessa questão local, a gente ter que identificar mecanismo do que a população identificar como necessidade que não compete ao município, porque o município não tem recursos. E realmente o SUS é de financiamento tripartite, né? A gente tem que identificar os mecanismos de como criar isso e dar os encaminhamentos necessários, né, na conferência estadual, conferência nacional, para que essa demanda identificada no município seja levada para os demais entes, né?
Mas essa questão de emenda parlamentar, realmente, eu acho que foi uma grande distorção no planejamento nacional da saúde. Porque a maior parte das emendas ela é da saúde e esses recursos nem sempre têm atendido às necessidades do que foi previsto pela população nas suas conferências e transformado nos seus planos, né? Porque já vem como uma coisa definida para que vai ser usado. E isso atrasa muito, né, esse processo de planejamento estratégico que tinha se pensado com as conferências e com o nascimento do SUS. E as conferências, elas seguem sendo esse espaço de escuta, de deliberação e de suporte às necessidades que a população tem. É a forma de legitimar essas necessidades e deixar registrado no plano municipal, né, esse percurso que precisa ser percorrido. Isso, no plano municipal, no plano estadual e no plano federal. Então a gente entende que tem uma conferência municipal, uma estadual e uma nacional. E uma nacional. A depender do momento. Né? Uhum. Por exemplo, o momento que a gente vai vivenciar daqui a alguns dias é da conferência municipal, que é para a construção do planejamento local. Uhum. Futuramente, a depender de qual a validade do plano estadual, tem a sua conferência também, e aí os municípios são convocados a se reunir no âmbito territorial para passar para o Estado quais são as suas necessidades, e o Estado, por sua vez, também passa para o âmbito federal as suas necessidades. Só reforçando, Léo, é que assim, para ficar bem claro, essas conferências vão definir as prioridades, as necessidades, né, as prioridades, e vai se transformar na Bíblia, né, no documento principal da gestão para os 4 anos de governo. Significa que a partir dessa escuta da população, isso vai ser transformado no Plano Municipal de Saúde para ser executado em 4 anos de governo. Né? Então, além de ouvir, vai ficar registrado qual é a necessidade da população e o gestor vai ter a possibilidade de ter um documento para seguir e fazer uma gestão para reduzir mortes e doenças na sua população. E cabe ao Conselho de Saúde monitorar a execução do que foi oriundo das conferências. Gente, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas gostaria de deixar o espaço para vocês se despedirem, deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Bem, sempre é uma alegria estar aqui para discutir o SUS, para tentar passar um pouco que a gente conhece, para trocar ideias, não é? E às vezes até para fazer a gente fazer uma reflexão da nossa vida. A gente tem uma vida de dedicação total ao sistema único de saúde. E aí a gente vê assim tantos resultados. E que talvez a gente tenha contribuído positivamente para a obtenção desse resultado. Então isso dá uma felicidade. A gente vê vocês jovens interessados em discussão do tema, em querer entender, em querer dar continuidade a esse processo, em participar. Então eu quero parabenizar vocês que estão com essa preocupação e podendo aqui estar contribuindo para mudanças importantes, para transformação de problemas em soluções. Então parabéns para vocês, viu? Eu sou fã dessa atividade que vocês desenvolvem aqui. Eu sou muito ligada e gosto muito quando eu vejo jovens, né, chegando no SUS, preocupados e querem transformar as dificuldades que a gente tem. Então é por aí o caminho. É o caminho nosso enquanto vida. É isso aí. Na verdade, a gente tem, como a Ana estava dizendo, um longo caminho, né? Eu já tive a oportunidade de colocar aqui que eu sou antes do SUS, né? Eu participei de movimentos de fazer as comissões interinstitucionais municipais de saúde, que é uma coisa anterior. E assim, às vezes,
as pessoas mais jovens que hoje estão estudando acham que não foi feito muito, ainda tem muita dificuldade, mas assim, o sentimento que eu tenho após esses anos todos é que nós estamos no caminho certo. É impressionante. A gente conseguiu que a saúde chegasse a cada bairro, chegasse na zona rural, né? Que a saúde chegasse em cada município, que as pessoas tivessem a oportunidade de colocar suas dificuldades, porque foi legitimado e existe um controle social com representatividade dessa população. E o que é muito importante também é que a maior parte dos gestores, eles têm se aberto a essa discussão, né? Porque é uma discussão legal, é uma questão que auxilia a gestão na identificação de caminhos, porque muitas vezes, né, você escuta alguém falar, mas você não tem essa visão geral da população, da necessidade da população. E eu acho que a organização de saúde dá essa possibilidade ao gestor. Né? E que a população, ela tem como discutir, ela já tem os canais e ela sabe dizer o que está precisando. Já facilita muito, né? Porque para a captação de recursos, em cima do que você já tem de necessidade apontada, é mais fácil. Né? E sabendo que vai resolver problemas reais. Né? Não é criar grandes monumentos que são bonitos, mas não são o que a população precisa. Então, assim, a gente continua na luta. Eu não sei até quando, mas até a gente conseguir realmente, né? Até onde a gente conseguir e dar essa contribuição para que o SUS avance cada vez mais. Então sigamos na construção desse SUS. Sigamos. Finalizamos o nosso podcast de hoje com mais um tema importante, hoje sobre conferências de saúde. Agradecemos às nossas convidadas maravilhosas e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.